Bom, vamos falar agora então sobre a questão da consciência e do conhecimento. Consciência nós vamos entender como a capacidade de perceber, de refletir e de compreender a realidade. Se não houver a compreensão da realidade, não há consciência. A consciência ela permite ao sujeito organizar suas experiências e, através disso, produzir o conhecimento. No entanto, esse conhecimento ele depende de interpretações, ele depende da linguagem e, portanto, ele depende de limitações cognitivas. Por isso, é impossível a apreensão total e absoluta da realidade. Nós compreendemos somente uma parte da realidade. Isso porque existe o tal do inconsciente. O inconsciente que é o conjunto de conteúdos psíquicos que não são acessíveis diretamente pela consciência. E esse inconsciente ele influencia pensamentos, ele influencia comportamentos sem que o sujeito tenha controle direto sobre eles. São desejos reprimidos, memórias esquecidas, impulsos que atuam no nosso ser de forma indireta. E que nos mostra que a mente ela não é totalmente transparente para si mesma. Desenvolvido por Freud, né? A psicanálise que investiga o inconsciente. E a psicanálise ela busca compreender como que esses conteúdos inconscientes se manifestam na vida cotidiana. Por meio de sonhos, lapsos, sintomas. A psicanálise propõe que o autoconhecimento exige a interpretação e não apenas a introspecção direta. Isso porque nós temos algo chamado vida psíquica. A vida psíquica, que é a totalidade dos processos mentais que incluem razão, emoção, memória. A vida psíquica, ela envolve múltiplas dimensões que interagem constantemente. Nós não somos somente racionais. Nós também temos o afetivo, nós temos o impulso, e isso torna o conhecimento de si um processo complexo e dinâmico. E é justamente essa afetação, esse impulso, esses afetos, esses impulsos, mais a nossa racionalidade, que interagem como nós veremos o mundo. Um outro problema da consciência é um conceito que Marx desenvolveu, que é o da alienação social. A alienação ela ocorreria quando o indivíduo perde o controle sobre sua própria atividade e passa a viver de acordo com estruturas externas. Isso afeta a sua identidade, a sua consciência e a sua relação no mundo. Ou seja, quando nós pegamos a história da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós vemos que o sistema socialista por si só promove a alienação social, porque o indivíduo não tinha identidade, o indivíduo não tinha consciência e o indivíduo não tinha capacidade de questionar a sua relação com o mundo.
porque se questionasse a relação com o mundo, terminava preso ou fuzilado. Existe uma alienação que eu chamo de alienação cívica, que é um distanciamento da participação social e política que a pessoa tem. É quando nós deixamos de exercer a cidadania de forma ativa. E nós limitamos a nossa atuação a meros espectadores. Uma atuação totalmente passiva. A alienação cívica, ela reduz a sua capacidade de influenciar decisões. Ela reduz, pior ainda, a nossa capacidade de realizar decisões coletivas. E a alienação cívica, necessariamente, ela vai enfraquecer a vida democrática. Um exemplo de alienação cívica é aquele imbecil que vota no candidato A porque acha que é o candidato A que vai ganhar, ele não quer votar no perdedor. Ele não vota no candidato que ele acha melhor. Ele vota no candidato que ele acha que vai vencer. Aí vem as pesquisas de manipulação que vendem dados falsos. O idiota vai lá, acredita, o candidato A está na frente, eu vou votar no candidato A porque eu não quero votar no perdedor. E quem perde com isso? O Brasil. Os estados. Existe uma alienação econômica, que é a separação entre o trabalhador e o produto do seu trabalho. Essa é a visão de esquerda, né? Que o trabalhador não reconhece o produto final, é aquela pataquada toda, mas essa bosta não é alienação econômica. A alienação econômica é quando nós, indivíduos da base, não conseguimos ver aquilo que o governo faz que nos prejudica. Por exemplo, quando um governo aumenta numa região 28 praças de pedágio. Pedágio aumenta custo de transporte, que vai ser repassado na mercadoria, que vai ser repassado para o bolso do consumidor. Se você não consegue enxergar isso, você está numa alienação econômica. Aumento da energia elétrica aumenta o custo de manutenção de alimentos que precisam de refrigeração, por exemplo. Isso vai ser repassado para o produto e quem vai pagar é o consumidor. Aumento de serviços, de produtos que influenciam grande população, a grande população paga. Se aumentar a conta de luz, os mercados vão ter que aumentar os produtos porque aumentou a conta de luz deles para os alimentos estarem conservados. Pensando só no fato da alimentação conservada, tem a luz do mercado, os caixas utilizam rede elétrica, todo o sistema usa rede elétrica. Quando aumenta a conta de luz, aumenta tudo em volta. O nosso transporte ele é rodoviário. Aumentou os combustíveis, aumentaram os custos de transporte, isso vai ser repassado no produto final. Ponto. Não tem o que discutir. Se você não consegue enxergar que quando um governo coloca praças de pedágio e isso vai aumentar o custo final teu, você é um alienado político. Se você não consegue enxergar que um aumento de energia elétrica vai resultar em aumento da alimentação, isso é alienação econômica. É quando não consegue ver que um ato de cima vai afetar todo mundo que está embaixo. E 28 praças de pedágio numa região aumentam bastante os custos de transporte. Aí tem gente que tenta se reeleger como continuação do governo, mas vai ser difícil. Alienação intelectual.
Alienação intelectual é uma ausência de pensamento crítico. Só que não é só a ausência do pensamento crítico, né? O indivíduo ele passa a aceitar ideias prontas, quando tem ausência do pensamento crítico, sem questionar nada. Isso impede o desenvolvimento e a autonomia intelectual. Isso dificulta a compreensão da realidade de uma forma mais profunda. Só que a alienação intelectual está em outros aspectos. A alienação intelectual está numa coisa que eu chamo o caminho do escravo. Quando você escolhe o caminho do escravo. Quando você prefere assistir uma telenovela ao invés de assistir um documentário. Quando você prefere assistir um reality show idiota ao invés de procurar alguma coisa que seja construtiva. Quando você prefere ficar vendo programas de culinária que você nunca vai usar. O problema não é o programa de culinária. Se você assiste, você testa as receitas e você usa isso no seu dia a dia, perfeito. Está longe de ser alienação intelectual, mas se você vê só para ver, olha que curioso, prato novo, nunca vou fazer. Alienação intelectual. Alienação política é um sintoma muito forte no Brasil, além da alienação intelectual, sem sombra de dúvida. Alienação econômica muito forte no Brasil, mas a alienação política é o resultado final dessa alienação intelectual e dessa alienação econômica. A alienação política nos cria uma falta de participação efetiva nas decisões coletivas. Mesmo inserido em um sistema político, o sujeito não exerce influência real sobre ele. Isso termina gerando um distanciamento e um desinteresse pelos processos políticos. E esse desinteresse nós vemos nas estatísticas de cada eleição. Nós estamos com um número cada vez maior de abstinências e de justificativas para não votar. E esse desinteresse político ele também está mostrando outra coisa. Na briga insana pelo poder, os partidos políticos não estão colocando candidatos que nós consideramos que vale a pena levantar a bunda de casa no domingo para ir votar. É melhor justificar outro dia. É isso que essas estatísticas estão dizendo. Não estão nos apresentando candidatos que vale a pena sair de casa para votar. Alienação ideológica, né? Que é a internalização de ideias que ocultam a realidade social. Quando você aceita uma ideia internalizada, e nós temos isso muito forte hoje no Brasil na polarização política. Idiotas internalizam uma coisa para o lado A, outros idiotas internalizam a coisa para o lado B, criam um polo político, e nenhum dos dois idiotas, do polo A e do polo B, conseguem ver aquilo que o polo A e o polo B estão fazendo de certo e estão fazendo de errado. Se você está no polo A, tudo que o polo B faz está errado. E o polo A é santo, é Deus no céu e o polo A na terra. Se você está no polo B, tudo que o polo A faz é errado. E tudo que o polo B faz está correto. É Deus no céu, polo B na terra. Essa alienação ideológica, você internaliza uma ideia e você não consegue mais questionar essa ideia. Essa alienação ideológica afunda qualquer nação a médio e longo prazo. Existe a religião também, né, como forma de alienação. Toda religião é uma forma de alienação. Não gosto de Karl Marx, né, mas não posso dizer que ele está errado nesse ponto, né? Ele dizia que a religião pode funcionar como forma de compreensão simbólica, oferecendo sentido e esperança, mas também
afastar o indivíduo da transformação concreta da realidade, que é o que acontece com a maioria das religiões. Bom, resumindo, a consciência não conhece tudo, pois ela é limitada a fatores psíquicos e sociais. Nós não vamos conhecer tudo, porque a sociedade compromete a nossa interpretação. Os nossos fatores internos comprometem a nossa interpretação. Esses limites, eles mostram que o conhecimento humano vai ser sempre parcial. Nós nunca vamos conhecer totalmente. Nós somos condicionados e, portanto, somos sujeitos a uma constante revisão do nosso conhecimento. Se o conhecimento for dado como certo e acabado, aí só por si ele já está errado. Ele precisa ser constantemente revisitado e constantemente revisado.